10,5 bilhões de reais. Esse é o investimento que está transformando Pinheiros, Perdizes e Pacaembu no maior polo de biotecnologia da América Latina. E se você acompanha o mercado imobiliário ou investe em regiões de inovação tecnológica, precisa entender que São Paulo parou de apenas tratar doentes para se tornar uma exportadora de tecnologia médica bilionária. Deixe seu like e se inscreva no canal agora, porque o que vou revelar aqui vai mudar completamente a forma como você enxerga a valorização imobiliária, baseada em inovação científica e soberania tecnológica. Vamos direto aos fatos. São Paulo está consolidando o Inova HC, o maior ecossistema de inovação em saúde da América Latina, localizado no quadrilátero formado pelas avenidas Doutor Arnaldo, Rebouças e a Rua Teodoro Sampaio. E esse não é apenas mais um projeto de revitalização urbana. É uma estratégia de soberania tecnológica. O conceito foi inspirado em Kendall Square, em Boston, considerado o distrito de inovação mais bem-sucedido do mundo. A lógica é simples: colocar cientistas, startups, investidores e grandes farmacêuticas no mesmo quarteirão. Porque quando você aproxima fisicamente os atores de um ecossistema de inovação, você acelera o desenvolvimento de tecnologias revolucionárias. E o investimento de 10,5 bilhões de reais não é apenas dinheiro público. É uma combinação de aportes do governo de São Paulo, da USP e, principalmente, parcerias com o setor privado. Deep Techs, fundos de venture capital, multinacionais farmacêuticas, todas estão injetando capital no projeto, porque o retorno potencial é gigantesco. Para contextualizar a magnitude dessa transformação, estamos falando de medicina de precisão, edição genética, inteligência artificial para diagnósticos. Essas são as tecnologias que vão dominar a medicina nas próximas décadas. E quem controlar as patentes dessas tecnologias vai dominar bilhões de dólares em receita recorrente. E aqui está a treta da soberania tecnológica que poucos estão percebendo. Durante décadas, o Brasil foi apenas consumidor de tecnologia médica desenvolvida nos Estados Unidos, na Europa, na China. Pagávamos royalties astronômicos por equipamentos, medicamentos, softwares. Agora, pela primeira vez, estamos desenvolvendo essas tecnologias internamente. E quando você desenvolve tecnologia de ponta em território nacional, você não apenas economiza bilhões em importações, você cria uma indústria exportadora. Porque medicina de precisão, edição genética, IA médica, essas tecnologias têm demanda global. E o Inova HC está sendo posicionado para capturar mercado internacional. Mas o foco aqui não é apenas a ciência. É o dinheiro que essa transformação está gerando no mercado imobiliário. Porque quando você cria um polo de inovação de 10,5 bilhões de reais em uma região urbana consolidada, o impacto na valorização dos bairros ao redor é brutal. Pinheiros e Perdizes estão deixando de ser apenas bairros residenciais tradicionais para se tornarem o backstage da biotecnologia brasileira. Prédios antigos e subutilizados estão sendo convertidos em laboratórios de nível de segurança máxima e centros de computação em nuvem para inteligência artificial médica. E essa conversão não é barata. Estamos falando de obras complexas, com sistemas de climatização controlada, salas de pressão negativa, infraestrutura de fibra óptica redundante, geradores de energia de emergência. O custo de adaptação de um prédio comercial comum para laboratório de biotecnologia pode chegar a R$10 mil por metro quadrado, mas o retorno justifica o investimento. Porque a demanda por espaços laboratoriais na região está altíssima. Startups de biotecnologia, empresas farmacêuticas, centros de pesquisa, todos querem estar fisicamente próximos ao Hospital das Clínicas. Porque a proximidade facilita parcerias, acelera testes clínicos, reduz custos operacionais. E tem outro elemento que está transformando o mercado imobiliário da região: a chegada de milhares de expatriados e pesquisadores de altíssimo nível. Quando você cria um polo de inovação global, você atrai talentos do mundo inteiro. E esses profissionais têm poder aquisitivo elevado e exigem padrão de moradia compatível. Isso criou a febre dos apartamentos de curta estadia high-end. Investidores estão comprando andares inteiros de novos lançamentos em Pinheiros para alugar via plataformas exclusivas voltadas para o público médico e científico. E os valores são premium. Um apartamento de 80 metros quadrados em Pinheiros pode ser alugado por R$12 mil a R$15 mil por mês para esse público. E aqui está o dado que comprova a valorização. A região da Doutor Arnaldo, que historicamente era vista como área de passagem, hoje possui um dos metros quadrados corporativos mais caros de São Paulo, rivalizando com a Faria Lima.
Lajes corporativas novas na região estão sendo negociadas a R$ 25.000 o metro quadrado. Para contextualizar, há 5 anos, o metro quadrado corporativo na Doutor Arnaldo girava em torno de R$ 12.000. A valorização foi de mais de 100% em meia década. E isso não é especulação. É demanda real, concreta, de empresas pagando esses valores para estar próximas ao ecossistema de inovação. Mas a transformação não está restrita apenas às grandes avenidas. O furo que poucos investidores perceberam é a valorização silenciosa das ruas secundárias de Pinheiros e do Pacaembu. Onde antes havia casas residenciais unifamiliares, agora surgem clínicas de ultra especialidade e hubs de startups que querem estar ao lado do HC. E essa conversão está gerando valorização massiva. Uma casa residencial de 300 metros quadrados em rua secundária de Pinheiros, que há 3 anos valia R$ 2 milhões, hoje está sendo vendida por R$ 4 milhões para ser convertida em clínica ou escritório de startup de biotecnologia. Isso representa uma valorização de 100% em 3 anos. Agora, vamos falar do modelo de parceria público-privada que está viabilizando toda essa transformação. E aqui está uma lição importante de engenharia financeira aplicada à inovação. O Estado de São Paulo cedeu o uso de áreas subutilizadas do Hospital das Clínicas, para que empresas privadas construíssem torres modernas, em troca de tecnologia para o SUS. Deixa eu explicar a lógica econômica disso. O Estado não tinha capital para construir infraestrutura de ponta para pesquisa, mas tinha terrenos subutilizados. Empresas privadas tinham capital, mas precisavam de localização estratégica e acesso a dados clínicos. A PPP criou uma simbiose. Estado cede terreno, empresa constrói e opera, e em troca transfere tecnologia para o sistema público. Isso é o maior exemplo de simbiose econômica de 2026, porque resolve múltiplos problemas simultaneamente. O Estado moderniza o SUS sem desembolsar capital. Empresas ganham acesso a um dos maiores bancos de dados clínicos da América Latina. E a sociedade se beneficia de tecnologias que antes eram acessíveis apenas na rede privada. E o retorno financeiro para as empresas é gigantesco. Porque quando você desenvolve uma tecnologia médica usando dados do SUS, você está validando essa tecnologia em uma amostra massiva. E tecnologia validada em larga escala tem valor de mercado exponencialmente maior. Pode ser licenciada globalmente e gerar royalties por décadas. Agora, vamos aos dados de fevereiro de 2026, que comprovam que o projeto está em plena execução. Foi inaugurado o novo Centro de Convenções de Inovação, um espaço de 15.000 metros quadrados, dedicado a congressos científicos, feiras de tecnologia médica e rodadas de investimento. E os primeiros laboratórios de bioimpressão 3D já estão operando. Bioimpressão 3D não é ficção científica. É a tecnologia que permite imprimir tecidos humanos, órgãos customizados, próteses personalizadas. E o Inova HC já está produzindo isso comercialmente. Hospitais privados, clínicas de medicina regenerativa, centros de pesquisa, todos estão comprando esses produtos. E isso está gerando receita bilionária. E o público-alvo do ecossistema não é apenas local, é global. Médicos, cientistas, gestores de fundos de venture capital, CEOs de farmacêuticas multinacionais, todos estão circulando pela região. E isso cria demanda por hotéis de alto padrão, restaurantes sofisticados, espaços de coworking premium, serviços executivos. E essa demanda está transformando completamente o perfil comercial da região. Onde antes havia comércio tradicional de bairro, agora surgem cafeterias especializadas frequentadas por cientistas, restaurantes com cardápio internacional, hotéis boutique voltados para executivos de biotecnologia. O padrão de consumo da região mudou radicalmente. E aqui está o ponto crítico para investidores. Ainda dá tempo de entrar nesse movimento? A resposta é sim, mas com ressalvas importantes. Os imóveis com melhor localização, aqueles com vista para o HC ou em frente às principais avenidas, já foram comprados por fundos institucionais. O que está disponível agora já está precificado considerando parte da valorização futura. Mas isso não significa que a oportunidade acabou. Significa que ela mudou de perfil. A jogada agora não é mais comprar imóvel barato e esperar valorizar. A jogada é identificar ruas secundárias que ainda não foram completamente descobertas. Casas antigas que podem ser convertidas em clínicas ou laboratórios. Prédios comerciais subutilizados que podem receber startups. Porque o efeito de contágio do ecossistema de inovação se espalha por quilômetros. Não fica restrito apenas ao quarteirão do HC.
Pinheiros inteiro, Perdizes inteiro, Pacaembu inteiro, todos esses bairros vão se beneficiar da valorização. Mas os que estão mais próximos ao epicentro vão valorizar mais rápido e mais intensamente. Agora, vamos falar dos riscos. Porque toda análise séria precisa colocar os riscos na mesa. O primeiro risco é de execução. Ecossistemas de inovação são complexos e dependem de múltiplos atores colaborando. Se parcerias público-privadas falharem, se empresas desistirem de investir, se pesquisadores não forem atraídos, o projeto pode não atingir o potencial esperado. O segundo risco é regulatório. Biotecnologia envolve regulamentações complexas, aprovações da Anvisa, questões éticas sobre edição genética e uso de dados clínicos. Qualquer mudança regulatória pode impactar o desenvolvimento de tecnologias e, consequentemente, a atratividade do ecossistema. O terceiro risco é competitivo. Outros países e outras cidades também estão investindo pesadamente em ecossistemas de biotecnologia. Se São Paulo não conseguir se diferenciar, se não conseguir atrair e reter os melhores talentos e as melhores empresas, pode perder relevância global. E isso impactaria diretamente a valorização imobiliária da região. Então, a decisão de investir em imóveis em Pinheiros, Perdizes ou Pacaembu, apostando na consolidação do Inova HC, depende da sua tolerância a risco e do seu horizonte de investimento. Se você está disposto a esperar 5 a 7 anos para ver a valorização plena, se você acredita que São Paulo pode realmente se tornar um polo global de biotecnologia, faz sentido. Agora, minha opinião pessoal sobre esse movimento. O Inova HC é real. Os 10,5 bilhões de investimento são reais. O centro de convenções foi inaugurado. Os laboratórios de bioimpressão 3D já estão operando. A valorização do metro quadrado na Doutor Arnaldo já rivaliza com a Faria Lima. Todos os fundamentos estão alinhados. Mas o mercado já percebeu isso. Investidores institucionais já estão posicionados. Incorporadoras já estão lançando empreendimentos voltados para o público científico. A valorização inicial já aconteceu. O que resta agora é a consolidação do ecossistema e a expansão do efeito de valorização para as ruas secundárias. Então, se você está procurando a próxima grande jogada, onde você entra cedo e multiplica patrimônio em poucos anos, Pinheiros e Perdizes provavelmente não são mais essa oportunidade nas áreas mais óbvias. Mas se você está procurando um investimento sólido, em uma região que vai se consolidar como polo de inovação global nos próximos 10 anos, então ainda faz muito sentido. A diferença entre especulação e investimento é exatamente essa. Especulação é entrar cedo, assumir risco alto, buscar retorno explosivo. Investimento é entrar em um movimento já consolidado, com fundamentos claros, buscando retorno previsível no longo prazo. Pinheiros, Perdizes e Pacaembu saíram da fase de especulação e entraram na fase de investimento sob a ótica do ecossistema de biotecnologia. E isso não é necessariamente ruim, é apenas diferente. Exige paciência, exige visão de longo prazo, exige capacidade de identificar oportunidades nas áreas ainda não completamente precificadas. Mas tem um elemento dessa história que ainda não foi totalmente absorvido pelo mercado: o efeito global. Se o Inova HC realmente se consolidar como polo de biotecnologia de relevância internacional, se tecnologias desenvolvidas aqui forem exportadas para o mundo, se São Paulo se tornar destino obrigatório para cientistas e investidores globais, o impacto na cidade vai muito além de Pinheiros e Perdizes. Recapitulando, 10,5 bilhões de reais de investimento. Maior ecossistema de inovação em saúde da América Latina. Inspirado em Kendall Square. Foco em medicina de precisão, edição genética e IA médica. PPP inovadora. Estado cede áreas do HC. Empresas constroem e transferem tecnologia para SUS. Metro quadrado na Doutor Arnaldo rivalizando com Faria Lima. Valorização de 100% em 5 anos. Febre de apartamentos de curta estadia high-end. Expatriados e pesquisadores de alto nível chegando. Conversão de casas residenciais em clínicas e hubs de startups. A pergunta final é: São Paulo vai realmente se tornar um polo global de biotecnologia, transformando Pinheiros, Perdizes e Pacaembu em epicentro de inovação médica? Ou é apenas mais um projeto ambicioso que vai frustrar expectativas? Minha leitura: vai se tornar. Porque a transformação não é apenas física, é estratégica. Brasil parou de ser apenas consumidor de tecnologia médica e está se posicionando como produtor e exportador. E quando você domina tecnologias críticas como edição genética e medicina de precisão,
Você controla bilhões de dólares em valor. Estamos vendo o nascimento de uma nova vocação econômica para São Paulo. Uma cidade que não apenas trata doentes, mas que exporta tecnologia médica para o mundo. E isso é irreversível, porque soberania tecnológica, uma vez conquistada, gera vantagens competitivas por décadas. Mas o timing de entrada é crítico. Quem entrou em 2023 e 2024, quando o projeto foi anunciado, já teve valorização significativa. Quem entrar agora precisa ser mais seletivo, buscar ruas secundárias, oportunidades menos óbvias. Quem entrar daqui a 3 anos pode já estar pegando o final do ciclo de valorização acelerada nas áreas centrais. Se você gostou desta análise, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Compartilhe este vídeo com quem investe em Pinheiros, Perdizes ou quer entender como ecossistemas de inovação transformam mercados imobiliários. E deixe nos comentários: você acredita que São Paulo pode se tornar um polo global de biotecnologia? Nos vemos no próximo vídeo.